está muito relacionado a essa ideia de quantidade, né, de bens, né, de aumentar a quantidade de bens que a teoria do bem viver está associada, né, de sempre estar aumentando a quantidade de bens e a ideia, né, do crescimento econômico que estaria por trás dela. E eu acho que a gente já pode discutir dentro da economia ecológica essa possibilidade. Ok? Com certeza, José. É uma. Assim, eu senti um pouco em alguns momentos que era interessante o Logos ter demarcado algumas coisas, né? Eu acho que ele tem um posicionamento até mais radical do que aparece às vezes aqui, né? Por outras coisas que eu Acredito já que vi dele. em 2004, né, eu acho que ele avançou muito de lá para cá, né? 16 anos, né, ele já deve ter essa visão, aí você já deve ter É, incorporado outras leituras e outras perspectivas, né? com certeza. Então, com certeza, eu acho assim, para a economia ecológica é muito importante essa dimensão do bem viver, que eu penso que a gente pode aprofundar mesmo, que vai trazer uma criticidade maior e um outro vocabulário também em relação ao bem-estar. Acho que o Domingos Sávio está com a mãozinha levantada e também tem outra pessoa com a mão levantada. E qualquer um dos dois que quiser começar agora, fala, Bom, eu fazer vou seu desligar meu comentário. fone aqui. Beleza. Boa noite, tá escutando, Lúcio? Tô? Pode mandar base. Pronto. Eu não estava no primeiro encontro. Essa quarentena tem tantas lives e tantas coisas para a gente estar assistindo e participando que acaba não dando para participar de tudo. Sou Domingos Sávio, sou formado em Economia pela URCA, Universidade Regional do Cariri. Desde 2011 que eu estudo um pouco de decrescimento, sustentabilidade, permacultura, e atualmente faço parte da SCAP, que é a Escola Caririense de Permacultura, que anualmente a gente faz cursos de permacultura gratuitamente aqui na região do Cariri. Esse ano com certeza não vai rolar, mas se Deus quiser, ano que vem a gente volta novamente. Já falando um pouco sobre o texto, aquela primeira parte quando fala que a natureza, enfim, é a nossa primordial e insubstituível fonte primordial e insubstituível de vida, atuando ao mesmo tempo como derradeiro escoador de sujeira, né? Na verdade, é uma lógica bem linear, onde ao invés de ser como na natureza, que temos todo um ciclo, a gente produz, tira da natureza, produz e volta para a natureza sem que ela volte para o ciclo novamente, né? Uhum. Certo? É só isso por enquanto. Sim, como tinha falado, o João Vitor também tinha feito comentário nessa perspectiva, assim, e acho ele está tratando mais de uma visão hegemônica, né? Eu acho que ele vai criticar esse processo, né? E, e que vai. A realidade é que é circular, mas a visão econômica, né, vai perceber dessa forma linear, né? Alguém Com certeza. tem outro comentário? Eu acho que como esse texto é bem introdutório mesmo, né? Por isso que é o primeiro texto, né, de exposição da economia ecológica, 2004. Aí ele está falando para um público mais amplo, né? Hoje em dia a gente tem mais esses conhecimentos aprofundados, né? Acho que é Com mais. certeza. Tem essa dimensão também, né? Mas é fundamental essas colocações, né? Porque mostra que a gente tem outra percepção, né? E tudo. O Sim. Roberto Ferreira apertou a mãozinha. E, gente, boa noite. E, Eu só também interativo com o que estão falando, né? E a questão da conjuntura atual, né? Da de fato, muito agora, essa situação bem, né? Pronto, eles abordaram aqui no texto, a natureza é a nossa fonte de recursos, né? São de matéria-prima e tudo mais. E a gente devolve para ela o que é certo e justo, né? E somente queria reiterar que acho que é um ponto um pouco mais leigo, mas não é assim, essa questão de como a natureza é observada
sobre o plano econômico, né? E estão vendo que há muita galera e é um assunto que está ganhando um amplo espaço, as pessoas estão sendo maior do que adepto, né? Claro, está mais, debate mais, as pessoas entendem muito mais a questão, né? Mas eu vejo que a fala do P, né, tá casando muito bem com toda a conjuntura que está acontecendo. Para que eu queria colocar. Roberto, eu acho que tu botou o dedo no microfone, que no começo foi meio baixo a tua fala. No final tu soltou o dedo, aí acho que deu certo. Mas deu quebrado ou deu para entender? Eu acho que ficou meio quebrado. Que tal tu falar um pouco no chat sobre o posicionamento? Tu acha que tá certo? Pronto, eu posso colocar lá, não tem problema, viu? Pronto. A Mel falou que não deu para entender. Mas aí no chat tu bota que aí a gente compreende. Então vamos aqui. Pois é, a Andressa fez a recomendação. Gente, quem tiver fone de ouvido, essa é a sua hora de usar, porque o áudio fica bem melhor. Eles têm uns bichinhos aqui, ó, uns bichinhos aqui na ponta que você usa com o microfone e tudo. Às vezes fica bom o celular também, mas quem tiver com algum problema pode tentar, então. Mas Tem então, também uma questão só sobre o áudio mesmo. É que sim. quando você não fala, mutar o seu áudio, porque às vezes fica com eco, né? Quando você não for falar. As Com pessoas certeza. têm isso aí. Que... Verdade, verdade. Aí, se eu ver barulho aqui também, se tiver ruído, dá para mutar qualquer coisa também. Então, voltar aqui rapidamente, para a gente continuar, avançar um pouquinho. Pronto, ó, o Roberto colocou a citação do Marx, e comentou, aí vocês podem olhar aí no chat. Todavia, na compreensão econômica usual, aquela que predomina na cabeça de quase todo mundo, tá aí, tudo a ver, né? O cara tá falando realmente de uma temática, de uma perspectiva bem introdutória. Os custos normalmente considerados são os internos a essa atividade, ou seja, os que dizem respeito à sua contabilidade interna, custos ditos privados. Outros custos, como os da destruição de uma paisagem bela ou da extinção de uma espécie, constituem externalidades que se excluem do cálculo econômico. Mas aqui eu lembrei de outra frase que não sei quem é que fez, mas eu lembro que era Confucinho. Os lucros são internalizados, né, privatizados, né, para as instituições econômicas que geram, né, as empresas, mas as degradações as degradações e as complicações sociais e principalmente ambientais são socializadas. Então, um exemplo bem simples, né? Pode pensar assim: será que a Monsanto contabiliza todo o mal que ela faz para a natureza com os venenos que ela produz, ou ela contabiliza o lucro dela, que ela consegue, né? Quanto ela gastou e quanto ela lucrou? Perceber de que modo é possível enxergar um mundo sustentável onde a vida não se veja ameaçada de extinção, nem considerada como uma externalidade. Como é que a gente pode dizer, né, que algo é externo, uma coisa que é tão interna à vida, à nossa realidade? Esta é a tarefa para um modelo de desenvolvimento novo, muitas vezes considerado utópico, que estamos chamando, por cortesia dos ecólogos, de quem tomou emprestada a noção de sustentável. Por quem tomou emprestada a noção de sustentável. Que, tirando a vírgula aqui, ficaria assim: um modelo de desenvolvimento novo, que estamos chamando de sustentável. É a tarefa também para uma ciência da economia de fundamentos ecológicos. Então, assim, aqui depois a gente vai botar que a sociedade se percebe numa encruzilhada crítica, que não é só econômica, como as crises financeiras que ocorreram, ou de balanço de pagamentos, mas uma encruzilhada que envolve o nosso sistema ambiental, nossa natureza.
modos de organização econômica predadores dos recursos finitos da biosfera revelam-se cada vez mais insustentáveis, uma vez que no âmbito da realidade dos processos naturais que oferece a moldura última que abriga a economia. Então, assim, a gente pode pensar que a economia fosse uma pintura, né, e as bordas do quadro fosse a natureza, né? Poderia fazer essa associação com isso aqui. Só pode durar para sempre, só terminar essa frase, só pode durar para sempre aquilo que se comporta de acordo com os princípios de funcionamento do sistema natural. Comenta aí, eu acho, não sei quem foi. Eu, Luiz. Pronto, Luiz, mande brasa. Lúcio, esse parágrafo, eu acho que se relaciona com a visão do que a economia, ele vai chamar mais na frente a economia ortodoxa, né, a economia neoclássica, com a visão de produto interno bruto, né? É uma coisa assim de louco, se a gente for parar para pensar, né? Porque, de certa forma, quando o produto interno bruto ele está zerado, não quer dizer que as condições de vida da população, de uma maneira geral, estejam piorando, né? De certa forma, quer dizer que não está havendo crescimento dos capitalistas. Relacionando isso com a questão ambiental, se a gente for parar para pensar, a lógica ela é totalmente insustentável, porque você tem um crescimento anual que está degradando o planeta, e no ano que vem, os capitalistas eles querem mais crescimento em cima daquele crescimento que já estava degradando, sem parar para pensar nessa lógica, e o Cavalcante ele vai falar mais na frente, né? Depois, com os elementos que o ambientalismo fornece para os capitalistas, a pressão que é exercida sobre os capitalistas, eles vão parar para se preocupar com o meio ambiente, mas é uma preocupação fingida, né? Uma preocupação, digamos assim, para marketing ou para ficar bem na fita, né? Porque ao mesmo passo que os capitalistas dizem se preocupar com o meio ambiente, eles estão implantando por trás, ao mesmo tempo, políticas neoliberais que pressionam ainda mais os recursos ambientais, geram um passivo ambiental maior, gera mais infelicidade para a população, mais pressão sobre o meio ambiente, e é uma lógica que é desumana não só do ponto de vista social, mas do ponto de vista ambiental. Com certeza, Luiz. Inclusive, como você falou, né, ele vai trazer isso, inclusive, para o caso do Brasil, onde a gente teve um aumento do PIB de 63 para 2003, se não me engano, é o recorte que ele faz, e que vai colocar aqui para os setores mais pobres, o quintil, né, dividindo a população em cinco pedaços, o pedaço mais pobre dessas 5 partes piorou, né, a qualidade de vida. Então, ele vai pautar isso mesmo, e você está com certeza certo nessa colocação. Então, assim, aqui ele vai colocar que... Alguém mandou mensagem? Muito bom, Luiz. O discurso social, aqui é interessante, ó. O discurso social tende a aceitar a sugestão do desenvolvimento sustentável, fenômeno que muito se deve à preparação e realização da Rio 92. E tantas outras, né, que a gente já viu. Dá-se ao tema de sustentabilidade, muitas vezes, porém, um significado que contradiz sua própria essência, transformando em um autêntico oxímoro. Eu sempre esqueço o significado de oxímoro, mas, se eu não me engano, tem a ver com redundância, né? Quando você pega duas expressões contraditórias. Contraditória, contradição, desculpa. Figura que se combina para sentidos opostos. Pronto. Então, como diz com mais razão, na infeliz expressão crescimento sustentável, né? Então, aqui o Clóvis, eu já vi ele falando uma vez, né? Questionando esses termos, né? Que a gente pode pensar como é que dá para dizer que existe um crescimento sustentável em um sistema que é finito, e até questionar se existe desenvolvimento sustentável, então dá para desenvolver sem ser sustentável,
o que é se desenvolver sustentável? Talvez a gente, assim, essas categorias, né, se quebram nesse caminho, né, que o que se diz sobre desenvolvimento e sobre progresso, né, não se sustenta em uma perspectiva ecológica, né. A economia neoclássica, de forma bem resumida, acredita que o livre jogo das forças de mercado, em situação de livre competição, será capaz de promover a mais eficiente alocação de recursos, a mais elevada produção e a mais justa distribuição, inclusive afetando as questões das sociais e da democracia, ou seja, o mercado que resolve a maneira que as pessoas, sem interferência do Estado, a partir no sistema capitalista, vão conseguir resolver os grandes problemas que nós temos. Isso é a perspectiva da economia neoclássica. Contrariamente, na opinião dos críticos, né, da visão ortodoxa, a economia global entregue às próprias forças estaria levando um uso perdulário e esgotamento de recursos naturais, promovendo na periferia do sistema uma reprodução insustentável de padrões de consumo, desperdício dos países do centro, sem nenhum benefício efetivo quanto ao bem-estar das massas desfavorecidas. Porquanto a pobreza absoluta não diminui, ao contrário, expande-se de maneira que assusta. Ou seja, o passivo ambiental cresce e sempre mais infelicidade humana. Aqui se conecta, né, com o que o Luiz colocou. E depois ele vai colocar a dimensão que a consciência dos problemas sobre essa questão se expande ainda mais com a dimensão de situações mais que ele vai chamar de transfronteiriços, né? Fenômenos ambientais transfronteiriços, que vão para além das fronteiras. Ou seja, o aquecimento global não respeita as fronteiras definidas pelo Estado, a própria questão da água não respeita as fronteiras definidas pelo Estado, assim, e as fronteiras de países, de municípios, ela não está interessada nisso, não tem nem como falar sobre isso, a própria natureza, né? Ela simplesmente ocorre, esses fenômenos. Então, assim, são fenômenos que não podem ser de forma alguma enfrentados apenas nacionalmente. Aqui a gente tem um questionamento sobre a condição das nações, né? Com uma perspectiva que elas fossem fechadas, né? Então, aqui talvez a gente pode até abrir para questionamento sobre que esse modelo de nações, né, de governanças separadas e que muitas vezes se defende uma perspectiva patriótica, né? A natureza não tem nações para a natureza, né? A natureza não nasceu com essas fronteiras, né? Elas foram riscadas em cima de mapas, mas a natureza se comporta da maneira que ela se comporta. Então aí eu lembrei das canções dos anarquistas italianos, né? Que eles falam: nossa pátria é o mundo inteiro, nossa lei é a liberdade, né? Então, aqui um esforço de entendimento da realidade toma corpo quando os perigos de danos irreversíveis ao meio ambiente, quanto ao inevitável esgotamento de recursos finitos, quanto à necessidade de enfrentamento da questão da tecnologia e do seu livre uso pelas empresas, quanto à avaliação dos padrões de consumo e desperdício insustentáveis apoiados no conceito de soberania do consumidor. Ou seja, né? Então a gente tem esses paradigmas, né? E aí surge o discurso universal da defesa do meio ambiente, enquanto simultaneamente praticam-se políticas neoliberais. Isso é uma grande cruzilhada. De desregulamentação, de entrega do meio ambiente ao mercado e de uso insustentável da natureza. Trazendo mais próximo da gente, ele fala que no Brasil, ao mesmo tempo que aparece grande preocupação com a Amazônia, cortam-se as verbas para a fiscalização ambiental e se permite total liberdade de ação de empresas madeireiras asiáticas. A tolerância é alta com a relação a projetos de grande porte que causam enormes impactos ecológicos, desfigurando a paisagem e deslocamento de populações locais. Já estamos
só mais essa aqui, aí a gente faz uma conversa aqui, um diálogo, que aí já está chegando na metade do texto. Entretanto, existe considerável evidência de que os padrões de vida brasileiros pioraram de 1965, no início da ditadura, né, até 2003, pelo menos quanto aos membros mais pobres da sociedade. E ele fala, entretanto, né, a partir de um crescimento do PIB que o Brasil teve nesses tempos. O êxito econômico, né, que se fala. Talvez que ele se referindo, inclusive, ao que ele fala na ditadura se fala de milagre econômico, né, que é uma balela. Mas então, pior, a renda nacional verde, que é aquela que considera os impactos ambientais, diferente do PIB, né, foi invariavelmente negativa para o quintil, né, quintil é a quinta parte mais pobre, neste caso, e em determinados momentos para o segundo e terceiro também, independentemente da taxa e em determinados momentos também para o segundo e terceiro quintil também. Independentemente da taxa do desconto, o crescimento, em outras palavras, trouxe miséria. Então ele traz um termo, até um termo aqui em inglês, né? De modo que, mesmo se a gente fosse pensar em que é um custo que a gente tem que pagar a destruição da natureza, é um custo que a gente tem que pagar para poder crescer e ver o povo feliz, assim, ainda que tivesse esse discurso, não se sustentou. No Brasil não se sustentou e no mundo também não. Então, só essa partezinha aqui, então, bora só um pouquinho disso aqui, né, que ele vai falar. Os custos associados a esses processos destrutivos não são normalmente estimados. Isso aqui é muito importante e traz a economia ecológica para a nossa realidade, assim, muito próxima, assim, das discussões frequentes do dia a dia. Eles não aparecem na estimativa das contas nacionais, exceto com fatores positivos e até como nova adição de valores do PIB, quando se consideram as despesas para consertar erros ecológicos cometidos. A exemplo de uma vazão tóxica como a de Cataguases, em março de 2003. Cloro e soda cáustica de uma fábrica de papel lançados no rio Pombo, afluente do Paraíba do Sul. Estimar valores monetários de recursos naturais esgotados como meio de aferir se o desenvolvimento tem sido sustentável representa uma iniciativa para que, pelo menos, se tenha uma ideia econômica das externalidades negativas geradas. Então, aqui eu vou parar um pouco, porque já estamos na metade do texto, né? E aqui ele vai só colocar aqui a economia, e isso é a esfera de domínio da economia ambiental, com a qual se coloca o sistema ecológico na perspectiva da abordagem econômica. A ecologia se curva à economia, na economia ambiental. A valoração da econômica ambiental interessa cada vez mais aos gestores, estudantes, pesquisadores e profissionais da área fronteiriça da ciência econômica. Nem sempre aceita pacificamente, uma vez que se levanta contra ela a pertinente questão de mensurar o incomensurável. Então, vamos abrir um espaço aqui para a gente conversar um pouco sobre isso. Eita, que tem gente agora, 24 pessoas. Estava travando minha fala, o Sábio falou, mas deu para entender? Assim, pergunta aqui, se deu para acompanhar? Sim, deu. Deu? Me deu tranquilo Pronto. também, Lúcio. Pronto, então, gente, aqui a gente já, o que a gente já pintou, né, nesse quadro aqui, a gente já trouxe uma perspectiva do que o sistema econômico nos entregou em questão mundial, essa economia hegemônica, e o que é a economia ambiental, assim, o que ela traz, né, que é meio que uma resposta a essas complicações. Mas ela, mais para frente, eu vou até adiantar logo que ele vai colocar, né? Olha, por isso que aqui não é um grupo de estudo de economia ambiental, é um grupo de estudo de economia ecológica. Então a gente tem que diferenciar bem o que é essas duas coisas. A economia ambiental vai botar de uma forma que eu posso mensurar monetariamente um desastre
o desastre da Vale, por exemplo, ou mais ainda, quanto vale a floresta amazônica em pé, sabe? Isso é um avanço no ponto de vista econômico hegemônico, né? A economia que manda tudo, sim, é um avanço. Ah, Maria, com certeza. Mas, ao mesmo tempo, um problema que não vai colocar. Que o Fábio Sobral ele tem um exemplo muito legal, que ele diz assim: mesma coisa tu dizer quanto é o preço de uma árvore, o valor de uma árvore em dinheiro, é como se eu perguntasse para tu. Deixa eu pegar alguém, assim, fazer um exemplo aqui com alguém, né? Luana, qual é a distância da Calcaia para Fortaleza? Aí tu diz 25 quilos. Aí tem nada a ver, né? Assim, com a pergunta que eu fiz. Então, é justamente o que a crítica que a economia ecológica vai fazer. Você não tem como mensurar uma coisa que é da natureza, né, em termos monetários, porque você vai pensar que se eu disser que uma árvore vale 10 mil reais, quer dizer que com 10 mil reais eu faço uma árvore, sabe? Eu posso repor esse capital natural. Então, essa reposição, a partir de uma perspectiva monetária, repor o capital natural, é muito complicado, né? Muito irreal. Aí, bora abrir para as falas aqui. Quem quiser levantar a mãozinha, Roberto Ferreira já levantou, Luiz também. Vai. Dá pra me ouvir agora direitinho, dá? Agora sim, parece um radialista. Garoto. A voz até sensualiza. Não, só para dar um braço no que tu falou, né, que até é um tanto quanto perigoso, né, essa questão da precificação, da natureza e tal e tudo. E você entra até num debate questionável. Olha, com que parâmetros, né, a economia faz esse tipo de precificação, né? Ele se moldura em termos de quê, né? Atendendo a interesse de quem, né? Primeiro, como fala no próprio texto, né? Como é que você precifica um bem que não é só um bem daquele lugar, um bem específico de uma determinada região, né? Quando nós falamos de natureza, tudo está interligado, né? Todos os ecossistemas se interconectam, né? Quando o Lúcio falou, né, Lúcio, tu falou a questão dos limites dos estados e tal, são só as imposições políticas, né? São só esses limites políticos, mas isso para a natureza é irrelevante, né? Então, essa questão da precificação é uma coisa muito perigosa que a economia vigente busca trazer, né? Então, é só esse parênteses que eu queria trazer também. Ainda bem que melhorou aqui a voz, né? Massa, Roberto. Alguém tem outro comentário? Acho que o Luiz Teixeira tinha levantado a mão, né? Isso. Vai. Só falar um pouquinho sobre pegar o gancho nessa questão da transnacionalização da natureza, né, dos problemas ambientais. Eu acho que isso se relaciona. A economia capitalista ela é internacionalizada, né? Consequentemente, a visão do mainstream econômico sobre os problemas ambientais vai ser, de certa forma, vai trazer uma tendência de internacionalização dos problemas ambientais. Acho que deu para me entender, né? Uhum. E se relaciona, eu até já falei lá no grupo, um livro muito bacana do Carlos Walter Porto Gonçalves, puxando um pouquinho a sardinha para o meu lado. Eu sou geógrafo, né, de formação, o professor Carlos Walter é geógrafo também. Ele vai falar que os problemas ambientais, o meio ambiente ele passa a sofrer uma pressão maior justamente com a internacionalização, quase que não saía, do sistema capitalista, principalmente a partir dos anos 70, né, com fluxos globais de compra e venda de mercadorias, né, e isso é estratégico também, não só do ponto de vista ambiental, né, mas, por exemplo, uma empresa que passa a atuar na Amazônia no ramo de mineração. Ali tem uma série de um conjunto de fatores envolvidos, principalmente, isso eu estou me baseando no professor Carlos Walter, né? Ele vai falar que não é só poder econômico, mas de certa forma, poder político também, porque essa empresa, quando ela passa a dominar uma determinada fonte energética,
ela vai poder determinar também para onde vai ser destinado. No caso de uma floresta, além dos vários recursos que a floresta vai prover para a gente, né, obviamente tem energia potencial ali que pode ser gerada também, né? Então imagina isso na mão de uma empresa noruega, como é o caso que está acontecendo aí no governo Bolsonaro, né? Várias empresas estrangeiras estão atuando ali na região amazônica, né? Além de garimpo ilegal, e outra série de problemas, né? Sem fiscalização. O Cavalcante até, naquele pedacinho do texto, ele fala isso, né? O Bolsonaro, a nossa legislação ambiental ela já era fraca, né? O Bolsonaro está trabalhando ainda para destruir mesmo essa legislação ambiental, não só em termos jurídicos, mas em termos técnicos, né? Porque quando você demite servidores, você deixa de mandar verbas, você afrouxa os métodos de fiscalização, o que você está fazendo? Você está proporcionando meios para que os capitalistas explorem ainda mais, destruam ainda mais o meio ambiente e gerem mais percas ambientais, né? Nesse sentido. Só para encerrar minha fala, a questão dos anarquistas que tu falou, né? Os comunistas também têm a visão internacionalista, né? Internacionalismo proletário, não são só os anarquistas. Não, com certeza. Eu achei que ter comentado a visão internacionalista também. Acho que tem como concluir. Posso falar aí? Pode. Um aspecto Pode. do texto. Ele ressalta aqui a questão da frugalidade, o funcionamento da economia, né, a crise, né, econômica daquela época, né, que ele ressaltava, né, no início dos anos 2000, crise internacional, que depois ela foi vencida de alguma maneira, porque teve um boom, né, econômico a partir de 2003, 2004, e durou até 2008, né, com a crise lá no mercado financeiro. Em relação à natureza, eles estão comprometidos. A degradação ambiental, ela aumenta, né? E aquecimento global, que ele nem cita, né? Nessa parte aí do texto, é um problema sério agora, muito, muito elevado, e mesmo nessa situação de pandemia, a gente não vai ver alguma redução, mas se voltar, né, ao que era antes, esses problemas vão voltar novamente, vão se acentuar novamente. E aí eu acho que o importante é a ideia de não pensar só na produção e no trabalho, né, extensivo, de longas jornadas de trabalho, e pensar numa vida mais frugal, né, e mais tranquila, né, que a gente, de alguma maneira, está imposto a ficar em casa, né, nos últimos meses, que tem que pensar nisso, nessa ideia de um tempo mais para cuidar de si, cuidar da natureza, de uma horta, né, cuidar das relações de vizinhança. Eu acho que aí o planeta ele vai suportar e trabalhar nessa perspectiva de eliminar o uso dos combustíveis fósseis, né? Deixar carvão, petróleo no chão, né? Como é a proposta que tem no movimento ambiental, né? Do movimento anti-destruição do planeta em relação à questão das mudanças climáticas, né? É mais ou menos isso. Eu queria ressaltar dessa parte do texto. Lúcia? Opa,
Eu queria pegar só um pouquinho do ganchinho do amigo aí, do Josael, né? Essa questão dessa realmente. Obrigado. Essa questão mesmo do nosso contato com a natureza, né? Que ele falou que isso é um fator muito importante, né? Eu digo por experiência própria minha mesmo, né? Eu sou de Maranguape, né? E eu moro no bairro próximo da Serra em si. Eu digo assim porque, em questão de área, Maranguape é um território muito grande, né? E mais de 150 mil pessoas, aproximadamente. E eu moro assim próximo à serra e de próximo de umas áreas verdes. E eu tinha um contato muito grande, né? Só para fazer essa exemplificação da importância desse contato que a gente tem com a natureza, né? Em todos os aspectos, né? A questão realmente da saúde física, mental, né? Até de uma forma espiritual, né? Para os que também têm esse lado. E de uns tempos para cá houve muita retirada da manta verde aqui próxima, né? Para empreendimentos, construir bairros, essas coisas. E toda aquela beleza cênica foi retirada, né? Então, para mim, que cresci vendo todo aquele, aquele meio ambiente ali, eu tive um impacto, eu sofri um impacto muito grande comigo, sabe? Assim, a minha saúde mental, vou dizer assim, foi um pouco afetada porque eu senti falta dessa beleza cênica, entendeu? É um refúgio de tranquilidade, né? Então é isso que as pessoas seria importante repensar nesse conceito, porque a natureza, nesse aspecto, ele traz muitas benesses, né? Muito benefício e tem que ter muito essa questão desse repensar, né? Desse cuidado com a natureza, além, claro, dessa questão dos seus benefícios físicos, né? Geofísicos, essa questão desse bem-estar, né? Esse terceiro parênteses que eu coloco. Passo para ti, Lúcio. E eu passo para acho que o Domingos Salve já está um tempinho com a mão levantada, tem a Lívia também. Eu não esqueci quem levantou primeiro. Quem quiser aí, começa aí primeiro. Vai dar certo, Lúcio. Depois dessa voz de radialista do Roberto aí, é complicado a pessoa falar, né? Mas vamos lá. Estamos escutando bem? Tranquilo? Tá um pouco baixo, mas dá certo. Mas dá Tá certo. baixo? E agora, tá bacana? Dá para escutar direito? Pra mim dá. Dá certo. Pronto. Não, só assim, fazer algumas perguntas, né, para a gente poder desenvolver o pensamento, né? A gente fala em globalização, né? A globalização significa sem fronteiras, né? A globalização do mercado capital, né? E também foi falado sobre a questão da natureza. A natureza também não tem fronteiras, né? Ou seja, aí, como a gente poderia pensar somente nas benesses da globalização, como bem-estar material, físico e tal, e não pensar nos efeitos negativos disso, que já puxa para o lado da natureza. A natureza não tem fronteiras. Se ela está bem, como seria para ela estar, está bem para todo mundo. Mas se ela está mal, as nossas fronteiras artificiais, muros, paredes, não servem de nada. Ou seja, essa questão, né? A globalização é boa em partes. Logicamente, ninguém vai negar dos bons efeitos, né? A gente está aqui, cada carro na sua casa, falando no computador, bem bacana, imagem legal, som legal, iluminação, mas tudo isso, como até mesmo fala no começo do texto, tudo que a gente faz economicamente, enquanto ser humano, tem um impacto no resto. Não tem essa que a gente vai fazer algo que é sustentável. O ato em si humano tende a ser insustentável, né? Até pela questão da entropia, né? Só essa questão e a globalização enquanto reprodução dos ritos dos países desenvolvidos, né? Aquela ilusão que dá para todos os países do mundo serem capitalistas e serem bem desenvolvidos, né? Que é uma grande falácia, né? Como bem fala o Mujica, ele falou uma vez numa entrevista que o erro dos países progressistas latino-americanos foi acreditar que dava para se apenas passar para os pobres serem bons consumidores e consumirem. E a gente consumiu bastante e continua consumindo, mas isso não é o bastante, não é mesmo, né?
E só uma questão bem complicada de se falar quando se fala com economistas, eu digo isso porque eu sou formado em economia, essa questão da gente estimar valor em tudo, né? Como você falou, Lúcio, a gente dá para estimar valor numa árvore, a uma árvore vale quanto? Isso é correto a gente precificar, colocar um preço em tudo? A natureza tem preço? É bem isso, né? Porque, assim, eu acho que um grande paradigma nosso atual é isso, da gente precificar tudo. Tudo tem que ter um preço, a visão econômica é bem forte, né? Certo, acho que por enquanto só isso. Mas, então, organizando aqui, a próxima é a Lívia, tá aqui com a mão levantada, depois tem a Letícia Batalha. Então, pronto, vai ser essa a ordem. Sobre esse lance da precificação, né? Lembrei da frase, né? Tempo é dinheiro, né? Ou frase triste. Ah, Maria. O preço não faz uma frase triste, né? E, enfim, acho que ele pode tensionar essas categorias de globalização, desglobalização, o que é globalizado, o que não é, para onde chega, para onde não chega. Quem a gente poderia pensar, né? Eu não lembro da frase direito, mas foi falado uma vez, né? A mercadoria é globalizada, mas as classes os estratos sociais são bem fixos, né? Você tem uma livre circulação de mercadoria, mas não entre os estratos sociais, né? Então tem algumas questões, né, que a gente pode levantar e que o livro do Porto Gonçalves é uma excelência em tratar isso, né? Que é a globalização da natureza e a natureza da globalização. Carlos Walter Porto Gonçalves. Vai, Lívia. Liga o microfone, tá ligado? Vocês conseguem me ouvir? Eu tô ouvindo bem. Tá? Todo mundo tá me ouvindo? Tá, tudo certo. Sim, pode falar. Assim, na verdade, eu acredito que todas as considerações que vocês fizeram são muito pertinentes e importantes, né, ligadas ao texto, mas eu fico a pensar a respeito de como é que você pode propor e pensar e refletir sobre a questão do desenvolvimento sustentável, né? Eu percebi pela leitura do texto que, na verdade, esse desenvolvimento sustentável ele está sendo mal apropriado pelo capitalismo, não é? E é uma forma de o capitalismo se apropriar, como ele se apropria de tudo, né? E eu fico pensando assim, como é que a gente pode falar sobre pensar uma relação mais sistêmica, mais consciente com a natureza, dentro de uma realidade de um país extremamente desigual. Então, se tem uma coisa que esse período de pandemia fez escancarar é a desigualdade no nosso país, quanto ela é grande, né? Isso a gente já tem consciência, enfim. Mas eu fico pensando, como é que você vai pedir para uma pessoa que assim, uma questão básica, transporte público. Como é que você vai pedir para uma pessoa que passou a vida inteira utilizando transporte público, para ela não ter um carro, ou para ela não consumir mais, quando ela tiver mais acesso a condições financeiras melhores, sabe? Então, assim, eu sei que é importante a gente pensar nossa relação com o consumo, ter um consumo consciente, isso é muito importante, mas, assim, você tirar essa possibilidade de ter acesso de quem nunca teve nem o básico é muito complicado, né? Eu vejo isso no meu dia a dia, nas relações sociais que eu construo, seja na minha vizinhança, no município que eu moro. Então, você falar sobre reciclagem, você conversar sobre consumir menos ou tentar comprar apenas o necessário, é muito complicado, porque a gente realmente vem de uma ótica de que você consumir é o que te dá acesso aos espaços sociais, é o que te dá, como é que eu posso dizer, é o que te dá condições de ascender, de poder ser visto, né, de
diante da sociedade, sabe? Então, assim, é muito importante essa discussão que a gente está tendo, sem sombra de dúvidas. Mas, ao mesmo tempo, eu penso naquelas pessoas que são uma grande parte da população brasileira, que eu falo no caso do Brasil e do Ceará, a situação ainda é pior, que não tem acesso ao básico, que não tem acesso ao mínimo. Então, assim, quando essas pessoas elas têm condições de poder ter um pouquinho mais de grana, elas vão trocar o transporte público pelo carro, elas vão trocar aquela feira livre pelos grandes supermercados, sabe? Eu sei que também tem uma questão de visão, a gente vive num país capitalista, mas, assim, é muito difícil você cobrar isso de quem tem tão pouco, de quem não tem nada, e que quando chega um momento dela ter o mínimo que seja, ela quer consumir, ela quer ter, ela quer comprar, não é? Então, é só essa contribuição que eu quero dar mesmo. Oi. A próxima, obrigado pela sua contribuição. A Letícia está dizendo que pode passar a vez, né? E, enfim, também todo mundo é livre para querer falar e depois desquerer, né? O Luiz Teixeira está com a mão levantada. Só um pouquinho sobre o que você falou, e assim, é muito importante esses questionamentos. E lembro de Paulo Freire, né? Quando coloca que na dinâmica entre o oprimido e o opressor, né? Que o oprimido ele vai reproduzir aspectos da opressão, porque isso foi a única maneira que ele foi ensinado de viver e de se relacionar. Então é preciso que pense assim, que é necessário uma outra maneira de se relacionar, né? Uma maneira que aí pode dizer, botar o nome que for, né? Assim, que onde não seja de sujeição nem de dominação, né? Então é um processo sistêmico e paralelo ao mesmo tempo, né? Assim, e ao mesmo tempo é interessante não ficar somente nas questões do consumo, mas as questões da produção. A pessoa as pessoas pobres que não podem consumir são as que produzem a vida, são as pessoas que produzem a realidade, que constroem. Então são sujeitos e sujeitos da produção. Então elas podem regular seu consumo e devem tomar de conta dos meios de produção também, né? Então também tem essas interfaces. Aí o Luiz Teixeira está com a mão levantada e o Vitor Conde, mas primeiro foi o Luiz Teixeira. Vai. Pronto, daí vem a importância da gente ter um projeto global de mudança, né? Aí eu me reporto ao velho Marx, que é essencial para a gente pensar isso, como você falou, mudar a produção e, mudando a produção, mudar a lógica capitalista, né? Porque isso que a colega falou anteriormente, né, tem toda a razão de ser. Que é difícil você pensar uma nova sociedade dentro do capitalismo. É como se a gente quisesse hoje implantar relações feudais. É óbvio que nós ainda convivemos com determinados elementos, resquícios, de certa forma, de feudalismo, né? O que é o latifúndio no Brasil? Né? Claro que tem todo aquele debate entre o Jacob Gorender e o Alberto Passos Guimarães, né? Se era feudalismo, se não era. Mas o que são as relações no campo no Brasil hoje? Né? Se não são relações atrasadas, mesmo dentro do sistema capitalista. Então, primeiro passo, é essencial mudar a lógica de produção. Segundo, essa mudança ela não pode ser localizada. Justamente porque o sistema ele é internacional. Um dos erros do modelo implantado na União Soviética, né, que não era socialismo, o Trotsky vai chamar de... Eu não lembro se é primeiro Lenin ou Trotsky, eles vão chamar... Só que eu acredito que isso é uma caracterização do Trotsky, ele vai chamar de Estado operário burocraticamente degenerado, né? Então, um dos erros no período stalinista foi não querer expandir o modelo de produção para outros países, né? Não querer internacionalizar a revolução. Não vou me... Isso aí é pano para manga, né? Já estou entrando em muito debate aí, né? Há divergências, né? É motivo de briga até hoje aí entre stalinistas e trotskistas.
mas não tem outra saída. É mudar a produção e mudar de uma maneira. A gente precisa de um projeto global de mudança. É isso. Sintetizar a minha fala assim. Precisa de um projeto global de mudança e para ontem. Né? As condições materiais de mudança, elas já estão apodrecidas, né? Já estão passando do ponto de acontecer. Agora, tem esse fator subjetivo aí que a gente ainda está trabalhando para isso, né? E tem que trabalhar continuamente. É isso. Opa, então tá escrito aqui o Vitor Conde, o Josael e o Clarison levantou a mão e baixou. Já são 19h15, aí como a gente tá na metade, né, e tal, e aí vai, agora nesse final o Clóvis vai trazer elementos muito importantes para a gente pensar. Opa, desliguei a câmera. Para pensar a economia ecológica, pedir para ser um pouquinho sucinto, né? E que a gente, depois do Clarence, né, que foi o último que levantou a mão, a gente prossiga agora para a gente conseguir discutir depois do texto, né? O Clarence está botando aí uma questão, né? Que se poderia se mudar o modo de produção através do consumo. Pronto. Então, eu abro também aí para as pessoas que vão no seguinte falar sobre se é possível mudar o modo de produção através do consumo ou não. Acho que é importante aí ter noção que é uma coisa conjunta, né? Também assim, qual é o nome daquele cara? É o Guattari, ele vai falar que existe um movimento molar e o micro e o molar, né? Então, assim, tem um movimento menor, nosso de cada dia, também tem um movimento maior, né? Que seria as direções macro. Mas, vou passar logo aqui para o José. Tá dando eco, eu vou ver onde é que tá. Mas, José, começa aí. Opa, José ou não? Desculpa. A ordem é Vitor Conde. Vitor Conde. Boa noite a todos, prazer, me chamo Vitor. Como eu cheguei com 7 horas, porque eu tive que sair para lá para compras, então talvez eu falei alguma coisa que já tenha sido dito antes, né? Então me perdoem se eu estiver repetindo o assunto aqui. Mas eu vou falar um pouco da minha impressão, de uma coisa que ficou na minha cabeça quando eu li o texto, e que eu queria aproveitar não para dar uma opinião, mas para fazer uma pergunta, porque foi uma dúvida que ficou na minha cabeça, sabe? Porque o texto fala sobre a questão de que a economia clássica ela tem uma dificuldade para contabilizar ela não contabiliza o capital natural na conta do PIB, e, ao mesmo tempo, contabilizar ele, como a economia ambiental propõe, torna o problema de você tornar o capital natural algo substituível com uma mercadoria qualquer. Né? Então, tipo assim, eu posso derrubar um punhado de árvore aqui que vale 10 mil reais, aí não, é só plantar 10 mil reais de árvore em outro canto, sendo que aquela árvore que foi derrubada naquele canto tinha importância ali. Né? Então a gente acaba causando esse problema. Então, considerando que não contar é um problema e contar pela economia clássica também é um problema, eu fico pensando, qual seria a forma adequada de se contabilizar ou de criar índices para se medir a questão da sustentabilidade de uma economia? Porque o dinheiro, eu não posso usar só uma unidade, o dinheiro, porque o dinheiro ele vai tornar tudo substituível. Então precisaria de vários índices com várias unidades de medida diferentes. Qual é o debate na economia ecológica em cima disso? Alguém que é da área poderia discorrer sobre isso? Porque eu fiquei pensando como esse tipo de problema é resolvido, sabe? Talvez tenha até um grupo de estudos lá na frente que vai discutir isso, eu já estou me adiantando, então já peço desculpas, mas realmente eu queria levantar essa questão porque ficou na minha cabeça. Pronto. Agora, como falei, né, vai ser o Josael, claro, assim, a gente vai continuar, porque vai ter que conseguir terminar um pouquinho desse texto, assim. Mas, assim, só um pouco sobre isso. Quem vai propor uma solução para isso é a economia ecológica, né? Quem vai questionar e propor o caminho é a economia ecológica, que vai trazer índice que seja econômico e ecológico. Não seja um índice da economia
afetados por uma monetarização da natureza. A gente não quer o PIB, tipo assim, simplesmente assim, da maneira que ele é, ou com uma pintura verde. A gente quer uma nova perspectiva de enxergar a natureza através de itens que não sejam monetários. Aí isso aí é muito pano pra manga. José, manda aí tua contribuição. Opa, então, para poder fazer uma fala mais ou menos no sentido de dialogar com a fala da companheira aí, que fala sobre a questão do consumo, né? E também eu acho que em relação a essa questão dos indicadores, né? No caso do consumo é que o autor aí não chega a citar que o consumo é uma coisa que é induzida pelo meio de comunicação de massa, né? Essa sociedade que nós temos chamada de consumo exatamente por isso, a massificação da produção e da venda, né? Desse consumo não é à toa que tem só sempre canto, né, no planeta, né? E há uma massificação da propaganda desde criança, a pessoa vai ser induzida, né? E quando tem financeira, ela vai consumir. E aí eu acho que é um debate que tem que ser feito de uma formação da primeira infância, né? Essa noção de produção e consumo sustentável. Na ideia, inclusive, que a gente tem trabalhado é de ter um consumo, né? A transformação da produção e consumo não ser só consumidor, tem que ser um transumidor, ou seja, que transforma, produz, né, e gera a produção e consome, mas como sustentável. Bom, em relação a indicadores, a pegada ecológica é um deles, né, que é utilizada já, e tem indicadores de sustentabilidade proposto por vários países, vários pesquisadores, e também tem a discussão do FIB em contraposição ao PIB, né? Ou seja, felicidade interna bruta, que é um debate também recente, né? Em contraposição ao produto interno bruto, que não leva em conta essas produções meramente quantitativas, né? E mais relações qualitativas, relações entre as pessoas, e essa ideia mais próxima, né, do que seria do bem viver, de que a ideia do bem-estar, que está muito relacionada a essa questão quantitativa, assim, todo ano as pessoas acumularem bens e depois descartarem esses bens, né, que vai sempre estar contribuindo para aumentar a entropia do sistema, que acelerar, né, porque a entropia é uma coisa que é irreversível, né. Então seria mais ou menos isso. As pessoas mais pobres são as que passam mais tempo assistindo televisão. E a televisão, ela direciona bastante essa ideia do consumo, né? De ascensão nas telenovelas, dos filmes, né? Da indução de um consumo que a pessoa não... como se fosse algo natural, né? Um processo que naturaliza a sociedade de consumo, e isso gera esse desejo, né, de possuir bens e serviços que estão sendo colocados no mercado. É mais ou menos essa a noção, que eu acho que faltou isso, ele colocar isso, essa influência dos meios de comunicação nesse processo aí de consumo exacerbado. Mesmo, né, nos países periféricos, né, nos países pobres, essa ideia ela é forte. E nos outros que têm condição, eles estão trabalhando para rever isso, os países mais ricos, né, em termos de produção de riqueza material. A gente não fala em termos, né, em relação à produção cultural, à natureza, né, que em si, né, que os ecossistemas, que também não é possível atribuir essa questão de preços, né, de valores
monetário em todos os bens da natureza. E até a ideia mesmo que tem que ser colocado hoje em dia, de pagamento de serviços ambientais também não contempla, né, essa ideia da natureza. Como o Lúcio colocou aí, você vai ter uma valoração de algo que não pode ser medido dessa maneira, né? Ou seja, você vai atribuir um valor diferente do que aquilo não corresponde, né? Aquele bem, aquele serviço que a natureza presta, ou que ela representa. Ou seja, eu acho que a ideia do consumo tem que estar relacionada com essa ideia da produção, da distribuição e da relação da origem das coisas, da onde vêm as coisas, os produtos que a gente vê, né, nos locais que estão à venda, né? Que é isso que também, ou seja, por exemplo, tem trabalho infantil, né, relacionado a determinados produtos, tem a destruição da natureza, tem a discussão, por exemplo, do preço justo, né, que a economia solidária coloca, né? Às vezes o preço mais alto ele é compensável para poder você manter uma comunidade, né, uma etnia, um povo, né, um certo grupo social que aquela renda vai ser muito importante para a qualidade de vida daquela comunidade. Não é o preço mais baixo em si que vai ser o determinante para se conseguir ajudar ou promover, né, essa ideia aí que garantiria a qualidade de vida, né, bem viver dessas populações. É mais ou menos essa a ideia aqui. Eu acho que a globalização é realmente um fenômeno que misturou tudo, né, integrou, né, tudo, mas a partir de uma visão muito ocidentalizada da cultura norte-americana, da cultura extremamente consumista, né, que o Renato Russo dizia, vamos faturar 1 milhão, o Brasil vai ficar rico, né, imitando os Estados Unidos e querer ter aquela vida IUP, né, de riqueza, os jovens, né, ficarem ricos muito rapidamente. Era mais ou menos isso, né, eu queria contribuir. Graças, José. Contribuições sempre são legais, traz sempre mais informações. Às vezes fica um ventilador, um barulho de vento, né? Não sei se é ventilador ou vento natural, né? Mas vamos tentando buscar caminho, né, para isso. E o som do meu ventilador tá saindo aí, sai às vezes assim, mas eu não vou pedir para você desligar, não, porque se eu desligar o meu, eu vou ficar morrendo de calor. Só levar um ventinho. Então, mas aí tu vê se tem como deixar de um no outro lado, não sei, né? Na hora que eu falar. Agora é o Cairson. Tá aí, Cairson? Quer falar? Cairson? Não, tu perguntou, né? É mesmo, né? Desculpa, ó, rapaz, desculpa, é porque eu confundi aqui. Eu esqueci, né? Que é contemplado. Gente, vamos seguir daqui às 7h30 para ver se ele consegue chegar no final. Mas isso aqui faz totalmente parte da proposta do grupo de estudo, da gente ser realmente uma conversa, porque não é um curso promovido por mim, né? É um grupo de estudo, então as pessoas vão colocando suas questões, seus saberes e dúvidas, né? Dúvida também é sabedoria, inclusive. Tá, não vai me escutar, gente? Oi? Tá? Alô? Dá sim. Caiu aqui. Dá sim, tudo ok. Pronto. Perfeito. Beleza. Dá para ouvir. Vamos lá. Eu pulei muitas coisas porque a gente já falou sobre isso, sobre que a monetarização, que é deixar as coisas em preço em dinheiro, né? Reais, dólares e tal, não é um caminho.
A gente já viu que isso aí é a tarefa da economia ambiental, mas não é a nossa, como da economia ecológica. Então, e aqui ele vai falar que é aqui que entra a necessidade de uma visão ecológica da economia. Missão exatamente da economia ecológica, a qual não se confunde, pois, com a economia ambiental. Isso aqui é fundamental. A economia ecológica é uma visão ecológica da economia, e a economia ambiental é uma visão econômica da ecologia, da natureza. Então, aqui na economia ecológica, a prioridade é a natureza, é a ecologia, é a percepção ecológica. E por isso que a economia ecológica não se considera um ramo da economia, pelo menos é o que a gente trabalhou muito no curso, na UFC, né, que a gente não é um ramo da economia. A gente é uma nova forma de perceber essa realidade. Ao contrário da economia ambiental, que é altamente ramo da economia, né, se considera. Análise. Então, pronto. Os sistemas econômicos convencionais, que a gente já falou aqui, os neoclássicos e tudo, até os mais progressistas, muitas vezes, não são apressados pela análise econômica ortodoxa dentro de um contexto biofísico do qual dependessem. Então, assim, você apresenta um sistema econômico, mas não se mostra o contexto biofísico, né, que é inserido. Esqueci o cara, é um economista ecológico que tem uma entrevista no Café Filosófico, ele fala: o ser humano ideal para a economia é aquele que não tem boca e não tem bunda, né? Assim, anos e tal, assim, e não tem como ejetar alguma coisa. Não tem rejeito, né? Não tem excreções. Porque é isso, né? Porque parece que não pensam de onde a gente tira o alimento e o que a gente, e como é que vai tratar os dejetos, né? Assim, são simplesmente considerados como jogar fora, mas existe fora, né? Não existe fora. Pois a realidade da vida mostra que qualquer atividade humana que se assenta em bases ecológicas, representadas por fluxos de energia e de matérias que alimentam todos os empreendimentos que queiram efetuar. É isto que consiste a compreensão biofísica ou termodinâmica do processo econômico. A termodinâmica, com suas leis duras e implacáveis, como diz Francesco Roger, às quais que a economia tem que se submeter, por não há alternativa. Apesar que a economia não está muito interessada nisso, né? Prefere caminhar para o colapso, a economia hegemônica. A ênfase no mercado como mecanismo de distribuição de recursos deve ser normalmente reservada apenas para os casos que se busca uma alocação eficiente de recursos pré-existentes, que é o que a estatística econômica estuda. Bem, aqui eu acho que ele faz esse parágrafo é um pouco complexo. Quando se trata da situação em que novos recursos estão sendo mobilizados, tema que se localiza no âmbito da macroeconômica, o caminho abre-se para a unificação sobre bases biofísicas dos sistemas ecológicos e econômicos como formas interdependentes e coevolutivas. Essa é a principal tarefa e desafio central da economia ecológica. Então, aqui a gente já está na última página, já vai acabar, ó. Só tem mais literalmente um parágrafo. Então, eu vou ler ele todo porque é muito importante o que ele vai colocar aqui, e aí a gente termina de ler e discute até o término do tempo, né, das 20 horas. Né? Para tentar enfrentá-lo, este campo de trabalho não deve ser visto como uma nova ciência, ou uma nova disciplina baseada em hipóteses e teorias compartilhadas por um conjunto amplo de profissionais. Isso aqui é fundamental para esse caminho, né, que a gente vai criar, né? A gente não está criando uma nova ciência, uma disciplina, né? É algo muito maior. Deve ser visto como uma empreitada ou cometimento entre cientistas naturais, sociais, junto com os atores envolvidos em ações concretas de promoção do desenvolvimento, para chegar-se a um novo entendimento da realidade humana, tirando dele lições para fins de análise política. Então, assim, aqui
essa parte eu acho muito bonita, porque ela vai tirar a economia ecológica do plano de uma ciência, ainda que seja considerada uma ciência normal, ou uma disciplina de uma universidade, ou até um curso mesmo. E a economia ecológica vem para uma empreitada, uma iniciativa, um movimento, né? Entre sujeitos que são da academia como cientistas, mas com atores e atores de diversas situações que estão envolvidas em ações concretas, né? Que muitas vezes a academia está às vezes distante disso. Então, aqui tem uma posição muito interessante que parece com algumas coisas da agroecologia também, né? E com alguns posicionamentos. Novo entendimento, esse que incorpora referências como o da moldura sistêmica, ou teoria geral dos sistemas, muito importante, como também como das matemáticas não lineares, e também como da termodinâmica de não equilíbrio, e como da economia como a ciência da vida. Essa parte eu até coloquei porque aqui a gente encontra, no perspectiva da economia como uma ciência da vida, penso que a gente encontra várias iniciativas do bem viver, de agricultores e agricultoras, dos movimentos sociais, da iniciativa de reforma agrária, das comunidades indígenas, que pensam a economia, que é a maneira que você gere a sua casa, em uma dimensão mais da palavra, né, do grego, oikos, com uma ciência para a vida, né, com fim à vida, né, biocêntrica. Requer-se, com efeito, uma compreensão profunda das formas como a atividade econômica depende de processos biogeofísicos, como feedbacks que existem entre um e outro. Última partezinha aqui. Do mesmo modo, é preciso entender de que maneiras, funções e processos ecológicos não comercializados condicionam o funcionamento do processo de produção de bens e serviços economicamente valorados. Tudo isso vai conduzir à discussão do problema central tratado pela economia ecológica, qual seja a sustentabilidade das interações entre sistemas econômicos e ecológicos, o que impõe a necessidade de uma visão holística, uma visão que vá além das fronteiras territoriais normais das disciplinas acadêmicas. Então, aqui, por isso que a gente configura como uma ciência pós-normal. Enfim, vou continuar aqui, mas quem vê os componentes curriculares do curso, né, vai perceber isso, né, que a gente não está muito interessado se aquele conhecimento é da geografia, ou da agronomia, ou da ciência ambiental, da biologia, né? A gente está interessado em construir, né, essa nova abordagem. Pano de fundo dessa percepção é a consideração que os princípios organizadores básicos da economia ecológica incluem a ideia de que os sistemas ecológicos e econômicos são sistemas vivos e complexos e adaptativos. Interessante, ó, não é só o ecológico que é vivo e complexo e adaptativo. Os econômicos também são. Então, você tem estudos, como eu esqueço sempre o nome dele, Narloch, eu acho, ou Norda, não sei, mas que vão estudar a coevolução dos sistemas econômicos. Da mesma forma que a natureza tem seu processo de evolução, né, as espécies, os sistemas econômicos também vão se evoluir em um sistema de coevolução entre ele e a natureza. Evidentemente, integrados, que necessitam de ser estudados como sistemas integrados, em coevolução para que possam ser adequadamente compreendidos, trabalhados e desenvolvidos. Evidentemente, a problemática econômica ecológica deve se sujeitar aos limites da incerteza científica, orientando-se ao princípio da precaução, não tão caro àqueles que reconhecem as imperfeições das empreitadas humanas. Reconheceu que a incerteza, né? Tem noção da incerteza, isso é muito importante. Sobretudo, ao se apreciar que a necessidade de informação sobre interações entre economia e ecossistema tem como finalidade derradeira a identificação de políticas capazes de mitigar os impactos destrutivos sobre o ambiente, de medidas para a realização do bem-estar social, ou seja,
em última análise, o sentido da economia ecológica é de uma economia política da ecologia. Aqui, eu já estou vendo assim, que isso vai levar várias coisas. Assim, eu acho que tem várias palavras aqui como mitigar os impactos, né, destrutivos. Acho que a gente pode questionar, né, até que ponto a gente quer tem coisas que a gente quer mitigar. Como o Michel Louvi falou na live, recentemente, ele fala, tem coisas que a gente quer diminuir, outras coisas a gente quer zerar, a gente quer que não exista mais. Então, e outra questão é o bem-estar social, né, que é um conceito muito ligado à economias keynesianas ou até, enfim, aos modelos capitalistas hegemônicos, né, que eu acho que o bem viver está muito próximo da nossa análise, mas acho que essa última parte e políticas, acho que a gente não está falando só de políticas do Estado, mas sim políticas de uma maneira ampla, né? Não só a política que a gente resolve, entre aspas, né, assim, que a gente define a partir de eleições e protestos e com relação ao Estado, mas sim a política de uma maneira mais ampla, né, que são nossas relações. Então, seria uma economia política da ecologia. Então, são 7h41. Vou fechar aqui a tela. Peraí, opa, como é que eu fecho? Está aqui. Temos 7 mensagens. Aqui em Minas está um frio, esse país é muito grande mesmo. Rapaz, é mesmo, é muito grande. Esse trecho não entendi até agora. Val, como tu já falou isso aqui, tu pode só falar qual é o texto, o trecho, ou escrever aqui, não sei, você que sabe, mas se a gente abrir para as perguntas. Lúcio, o trecho que eu estou falando é aquele que fala: a ênfase no mercado como mecanismo de distribuição de recursos deve ser normalmente reservada apenas para os casos em que se busca uma alocação eficiente de recursos pré-existentes. Mas eu não entendi o que são esses recursos pré-existentes. Eu não entendi o que é a estática microeconômica e o que são novos recursos sendo mobilizados, sabe? O que é macrodinâmica. É um parágrafo que é uma incógnita para mim. Não, mas muito massa, né? Você traz essa questão, que eu vou ser sincero, para mim, eu não entendi quase nada também. Mas, assim, eu acho que o Aécio pode ter uma contribuição bacana sobre esse parágrafo aqui. Manda aí, Aécio. Oi, é o seguinte, eu marquei o parágrafo, não, diz aí, só para eu voltar nele depois. Pronto, eu vou ler aqui ele, né? Deixa eu procurar a página aqui também. Tá na página 6. Como assim? Na 6, no segundo parágrafo, quase no primeiro, né? Assim, que começa com pois a realidade, aí no final no final do segundo parágrafo, que é a ênfase no mercado com o mecanismo de distribuição de recursos deve ser normalmente reservada apenas para os casos em que busca uma alocação eficiente de recursos pré-existentes. Pronto, mão de brasa. Bom, antes disso, desse ponto específico, eu queria fazer um comentário mais geral a respeito do texto, certo? Ok? Pode fazer. Pode fazer com o povo. É o seguinte, primeiro, todo mundo já viu, evidentemente, o texto é de 2004, certo? Então, isso não nos dá o direito de exigir que o texto contenha tais e tais coisas. Por exemplo, né, o bem viver, por exemplo, o FIB, né? Não podemos querer isso do texto. O texto é de 2004, o texto é esse que está aí. Muito bem, né? Então, é uma observação que eu gostaria de fazer para que a gente não fique colocando nossos conhecimentos de hoje. Nós estamos bambambando um assunto e agora podemos olhar para esse texto do Clóvis Cavalcante e dizer que é assim assado. Vamos segurar a peteca, né? Porque não condiz com a economia ecológica, com a economia solidária e assim por diante. Bom, dito isso, dizer o seguinte,
É evidente que o texto, em si, olhando apenas para o texto, há uma série de contradições, há uma série de problemas, né? Na minha interpretação, o Clóvis, nesse momento, está transitando, tentando sair da economia ambiental para a economia ecológica. Ele ainda tem uma carga muito grande do pensamento neoclássico, a formação dele é essa, como a minha também é, né, da economia tradicional, então ele está tentando transitar um pouco. E por isso que aparecem várias contradições, vários problemas e incoerências, né, eu diria até incoerência. Eu não vou descer ao detalhe, eu anotei um monte, mas não vou chegar nesse ponto. Bom, e aí, né? Seja como for, seja isso ou aquilo, na verdade é uma contribuição, sim, para o pensamento econômico ecológico, né? Está na linha do pensamento econômico ecológico. Tem coisas importantíssimas, né? De princípios importantes. Toda atividade incide no ecossistema. Ponto, né? Isso aí é um ponto, isso é muito importante. A atividade humana corresponde à extração de recursos e lançamento Perdeu o foco. Hein? Alô? Desculpa, eu falei voz alta, desculpa. Tá bom. A atividade econômica, né? Desculpa, a atividade humana, que a gente chama de ações antrópicas ou ações antropogênicas, é isso aí, extrai e devolve resíduos. Isso é transhistórico, ou seja, em qualquer época da história da humanidade, isso está presente. É óbvio, né? Então, quer dizer, você tem aí a atuação da lei da entropia, da segunda lei da termodinâmica, tá certo? Muito bem, então isso é um dado legal, que a gente não pode perder nunca. Só diria o seguinte, você não tem energia degradada, como ele chama a atenção no texto, mas o que você tem nesse processo, não é? Que chama transumo é a transformação de recursos disponíveis, não é? Disponíveis, encontrados, né, na natureza, direta ou indiretamente, e aí a transformação em resíduos, em matéria degradada, sim, energia dissipada. Né? Acho que o mais correto é dizer que a matéria se degrada, mas a energia se dissipa. A matéria que estava disponível se torna indisponível, do mesmo modo que a energia. Matéria e energia se tornam indisponíveis, ou seja, não é possível mais você utilizá-la. Imaginem, o exemplo que eu gosto de dar na sala de aula, imaginem uma pedra de carvão, tá certo? Na tua mão, e você sabe que ali é matéria, evidentemente, né? Que tem tal composição, e é energia. Ok. Quando você queima essa pequena pedra de carvão mineral ou vegetal, que seja, você vai ter, no final das contas, o calor que se dissipa, o calor é energia, e a matéria se transforma em cinza e fumaça. O que havia antes estava em ordem, e agora o que havia antes está em desordem, sob a forma de fumaça, de cinza e calor dissipado. Tá certo? Você jamais vai poder reagrupar esses três, somente esses três, né? Esses três elementos, vamos chamar assim, né? Então, se dissipa e vai embora, tá bom? Então, esse é um dado importantíssimo, que a gente não pode esquecer de maneira nenhuma. E como estamos tratando também de economia, de oikos, né? Toda a economia, em qualquer época, né? Desde a caverna, desde os povos nômades, depois sedentários, a economia se propõe a responder 3 perguntas. O que vamos produzir, como vamos produzir e como vamos distribuir. Portanto, essas questões que são econômicas, relacionadas ao oikos, têm a ver com o que, como e para quem. Em qualquer época, tá certo? Em qualquer época, esses problemas estão postos.
Quando a história avança, né, você tem, na verdade, a gente tem o tempo do planeta, né, vamos dizer, desde o Big Bang, tá? Então, começa a contagem, essa é a flecha do tempo, essa não para, não importa, né? Depois você tem a humanidade, vamos chamá-la assim, Homo sapiens, né? Começa a história do Homo sapiens. A história do Homo sapiens está dentro da história da Terra, do planeta, tá certo? Dentro da história do Homo sapiens, temos a história social, vamos dizer, né? A história da economia aparece aí, a nossa história, a história em sociedade, do homem em sociedade. Então, aí começam os processos, né? Como é que hoje a economia se põe, né? A economia, hoje ela tem um nome, né? Tem um nome que é economia capitalista, que é hegemônica, ou economia do sistema do capital, né? Que cabe aí, é mais amplo, cabe aí as economias capitalistas de mercado e as economias de comando central, como é a China, né? Então, ambas produzem o capital, ambas produzem uma relação social, política, né, econômica também. Então, como é que é feito? Como é que as decisões são tomadas, né? Para a economia capitalista de mercado, como o nome está dizendo, essas decisões são tomadas pelo mercado. Cada um sabe o que é melhor para si e vai escolher produzir ou fazer aquilo que é do seu interesse, que lhe proporciona um ganho máximo, né? Como é que você vai produzir? Com a tecnologia que possibilite enfrentar a competição, a concorrência e a transformar matéria, insumos, em bens e serviços da maneira mais rápida possível. Como é que vai ser feita a distribuição nesta sociedade de mercado? Aí compra quem pode, tá certo? Compra quem pode, e aí os desejos se acentuam em função das mídias de massa, né? Então, você tem estruturas que se encarregam de estabelecer um modo de vida na economia de mercado, um modo de vida que é sempre de frustrações, tá certo? A propaganda, a publicidade está sempre nos dizendo que não prestamos, que estamos fora de moda. Então, daí porque os desejos surgem. São necessidades artificiais que são criadas para que o desejo aflore. Então, esse é o modo como a economia capitalista de mercado resolve. Como é que é resolvida a distribuição nas economias de comando central? Aí eu não posso dizer muito, não sei dizer. O Estado é muito importante, o Estado determina o que vai produzir, o Estado determina como vai produzir, ele estabelece estímulos e incentivos, ele tem uma estrutura de pesquisa também muito, muito grande, e assim vai, né? Então, as pessoas atendem suas necessidades de alguma maneira. Também lá há essa característica ocidental, que já foi dita aqui no grupo, essa característica ocidental que é o consumismo, né? A gente sabe aqui que no Ocidente, as pessoas existem quando consomem, existem socialmente. Um indivíduo que não consome, ele não tem existência social, né? Então, é um dado básico desta nossa sociedade. Muito bem. Então, sendo assim, a gente tem o tempo todo as atividades econômicas representando, não é, ações sendo desenvolvida por ações antropogênicas que afetam, que interferem irrecorrivelmente no ecossistema, para usar os termos do Clóvis Cavalcante. Muito bem. Então, a discussão que o Clóvis não faz, e eu não vejo nem hoje na economia, na Sociedade Brasileira de Economia Ecológica, muito menos na sociedade internacional, é a discussão que poderíamos tentar fazer aqui nesse grupo de estudo sobre o objeto de estudo. Olha só, né? Por que é objeto de estudo da economia ecológica? O Clóvis, eu acredito
destacar aqui uma inconsistência dele, ele diz que não é uma ciência. Não devemos tratá-la como ciência. Diz, no lugar de não é uma nova ciência. Logo à frente fala, é a ciência da vida. Ele tem que decidir se ele considera a economia ecológica uma ciência ou não. Porque ele, em vários lugares, diz que não é uma ciência. No entanto, aqui diz que é ciência. Como? Tem que resolver isso. Ele tem que sair desse impasse que ele mesmo criou. Tá? Mas é razoável, porque eu estou em 2003 e a discussão não está muito clara. Aliás, eu estou dizendo aqui também que não está muito clara hoje, né? Qual é o objeto de estudo? Tem a pretensão, a economia ecológica, né, como a gente sabe lá do curso, tem uma pretensão transdisciplinar. Tá certo? Significa dizer que não é uma ciência normal. Se o Clóvis estiver dizendo isso, de fato ele tem razão. A economia ecológica não é uma ciência estabelecida, não é uma ciência consolidada, como é a biologia, como é a matemática, como é a física, né? Que tem sua caixinha, tem seus objetos, ou objeto de estudo, de pesquisa próprio, bem especificado. E todo mundo sabe que o mundo da ciência é um mundo da especialização, que é um erro horroroso, que não era assim no começo, né? Todos os cientistas foram filósofos, antes de qualquer coisa foram filósofos, tá certo? Então, hoje, você só faz aquilo que está na tua caixinha, não quero nem saber. Vou construir uma máquina, uma tecnologia avançadíssima para extrair petróleo com a velocidade nunca imaginada. Vamos dar isso como exemplo. Então, o engenheiro e os cientistas e as ciências que aí estiverem se focam única e exclusivamente na fonte de energia que vai ser necessária para aquela máquina, nos processos apenas da extração do petróleo. Não olha para mais nada. Eles não conseguem perceber absolutamente nada, porque eles agem como se tivessem antolhos, como se tivessem antolhos. Um burrinho, quando puxa uma carroça, ele tem antolhos, de propósito, para ele não olhar para os lados, olhar sempre na direção e atender a puxadinha da rédea de quem estiver dirigindo e conduzindo essa carroça. Então, é assim que as ciências são assim. A economia ecológica é um pouco metida, ela tem uma pretensãozinha interessante, né? Ela não quer ser apenas multidisciplinar, como são as formações acadêmicas em geral. Ela não quer ser apenas interdisciplinar, ela quer avançar, quer usufruir, quer se utilizar das fronteiras do conhecimento de várias ciências, né? Ecologia, da termodinâmica, da agroecologia, enfim, das ciências que me permitam entender melhor as relações entre natureza, sociedade e economia. Tá certo? Então, aí está o objeto de estudo. Essa discussão que está faltando. Então, o que fazemos? Nossas atividades, sejam elas atividades produtivas ou seja atividade de consumo, seja lá o que for. O que fazemos? Como estamos afetando a natureza? Estamos funcionando em sociedade. Que sociedade é essa, né? O que é que ela faz? Quais os valores que ela cultiva ou cultua? E aí, como fazemos para atender nossas necessidades? Então, esse é o objeto, na minha interpretação, a partir das minhas leituras, desde quando eu estive na elaboração do projeto pedagógico, é buscar por aí, historicamente, como é que foram essas relações. Se eu olho para os povos nômades, o que eles faziam? Se deslocavam, eles eram dependentes, fundamentalmente dependentes do que a natureza oferecesse. Eles coletavam onde tivessem os frutos para que permitisse o atendimento da necessidade deles. Os povos caçadores, os povos coletores, quando a agricultura, quando os povos se estabelecem, povos nômades, quando passam a desenvolver uma agricultura doméstica, o que fazem? Como é que fazem? Evidentemente que o mundo era completamente vazio ou cheio de recursos, a natureza estava ali à disposição das populações, né?
completamente à disposição. Então, o mundo era um mundo ainda, não era um mundo tomado por atividades econômicas tal como é hoje, né? Então, aí que eu vejo, né? Quer dizer, não pode ser uma ciência normal por esse motivo, né? Se está preocupada com a totalidade, a economia global, o ecossistema global e a sociedade global, ela não pode ser uma ciência normal. Ela tem uma preocupação muito mais ampla para entender as formas, né, os nomos, as normas que são utilizadas historicamente para que as necessidades humanas sejam atendidas. E agora a gente estabelece algo que vai além. Não é uma especialização da teoria econômica neoclássica, não é. Está longe, não é. Não é isso, né? E aí a gente tem problemas específicos. Por exemplo, há uma corrente de valoração ambiental que tenta colocar preços em algo que não é precificável. Quando a meninazinha, como é o nome dela, acho que depois ela vai saber, pergunta sobre que vamos indicar, que vamos utilizar para fazer esse cálculo, né? Já que temos certeza que o PIB não expressa absolutamente nada, né? Se puder, não posso usar a mesma métrica que é utilizada do PIB. Eu teria que buscar outros indicadores. E o que a economia ecológica sugere são indicadores eu vou colocar uma palavra feia, biogeofísico-químico. Uma palavra bem feia. Está juntando biologia, geologia, geografia, física, química. Ok, o que eu tenho que... Daí que eu posso encontrar um indicador importante. Vamos imaginar uma árvore. Para o economista, ele é tão vesgo que ele acha o seguinte: a árvore só presta quando eu corto, quando ela está no chão. Depois que eu derrubo, ela passa a ter valor, porque tem um preço no mercado que já está estabelecido. Como seria para nós, para a economia ecológica? Poderia dar como exemplo o seguinte: uma árvore de porte, de altura e porte tal, em termos médios, sequestra quanto de carbono? Seria uma medida, tá certo? Eu estou medindo o valor ecossistêmico dessa árvore. E, mesmo assim, ele é incompleto, porque eu posso... A minha escolha se restringe a sequestro de carbono, mas tem outros serviços que essa árvore proporciona, serviços ecossistêmicos, serviços que beneficiam outras espécies, além da espécie humana, tá certo? Mas, como é que eu vou contemplar tudo isso, né? É impossível. Uma medida poderia ser o sequestro de carbono. Pegada ecológica, que foi aí citado. Na verdade, a pegada ecológica está associada ao consumo e à produção, ao transumo, portanto, né? Então, quanto de área bioprodutiva nós estamos utilizando no nosso dia a dia, consumindo o que consumimos, né? A extração e a capacidade de suporte, de absorção de resíduos. Então, a pegada ecológica tenta trabalhar aí, né? Produção, consumo, pós-consumo, que é a deposição de resíduos. Então, fechando aqui, eu diria o seguinte: o texto, ele se propõe a uma tentativa de caracterização da economia ecológica. Na minha opinião, passou longe. Do ponto de vista quantitativo, ele começa a falar disso na penúltima página. Se você fizer uma leitura cuidadosa, vai perceber que eles, na verdade, de maneira mais detida, começa a fazer referência à visão ecológica da economia na penúltima página. Quer dizer, passou boa parte do texto, eu sei que é um texto curto, boa parte do texto fazendo outras discussões, sem entrar diretamente nessa tentativa de caracterizar. E, para mim, essa tentativa de caracterizar é uma discussão sobre o objeto de estudo, o objeto de pesquisa dessa ciência que se pretende, desse novo conhecimento que se pretende ser, né, uma ciência pós-normal. Desculpem ter tomado o tempo de vocês. Opa, acho que você não tomou tempo, não, rapaz. A gente ganhou tempo, assim, com essa discussão, com a sua fala aqui.
fantástico mesmo, assim, que trouxe realmente, assim, muitos elementos fundamentais, né, para a gente perceber esse texto em o que ele realmente é, né? Então, acho que é muito importante, assim, as colocações assim, os textos que vão vir para cá, né, que a gente vai discutir, não, exatamente, não é para a gente concordar com eles, né, assim, propriamente, é para a gente ver de forma crítica, né, e você conseguiu trazer essa criticidade muito forte para esse texto. E realmente é inundado de contradições, inundado de de um processo de transição, você falou muito bem, né? Eu acho que ele está caminhando para conseguir sair da, de, um, de onde ele estava, né? O Clóvis, né? Da economia neoclássica, né? De certa forma, da economia que ele estava, enfim, para uma economia ecológica. E vai ver outros textos mais recentes, a gente vai ter um avanço muito maior disso. Mas eu fiquei em dúvida se a Val conseguiu compreender a dúvida dela, né? Ou se você queria fazer um comentário um pouco mais específico assim sobre isso, né? Mas já no fluxo da gente ir fechando aqui, né? Desculpa, Então, aquele ponto específico dela, né? Assim, né? Quando se trata da situação em que novos recursos estão sendo mobilizados, né? Então, veja bem, ele fala a seguinte coisa, vamos ver, né? A ênfase no mercado como mecanismo de distribuição dos recursos deve ser normalmente reservada apenas para os casos em que se busca uma alocação eficiente de recursos pré-existentes. Eu não concordo com isso, acho que tem um equívoco aqui muito grande. Porque ele está pensando no seguinte, vamos lá, o que é? Vamos extrair petróleo. Aí, o petróleo, daí, o petróleo, aí como exemplo de um recurso novo, né? Estou extraindo petróleo. Veja bem, estou extraindo uma perfuração, um poço, e estou tirando um recurso novo da natureza, certo? Então esse é o recurso que está sendo mobilizado. O petróleo vai para uma refinaria e passa por várias torres, e de cada torre sai um produto ou um subproduto, né? Você tem diesel, gasolina de avião, gasolina do tipo A, do tipo B, por aí afora. Então, passam por torres. Aí você tem agora uma nova matéria-prima, por exemplo, óleo diesel ou gasolina de avião. Isso vai servir de insumo para outra atividade, tá certo? A partir daí, ele é pré-existente, tá certo? Não sei se a meninazinha, como é o nome dela, que eu não consigo lembrar. Por favor. Não tem. Val, né? Tá aqui, tô vendo. Desculpa, é Val. Eu acabei de ver. Então, o primário, vamos dizer, o recurso primário, o insumo primário é aquele que você tira da natureza. Vamos para outro caso. Eu vou extrair minério. Então, tem uma escavação enorme, desses que a gente já viu aí, da Vale do Rio Doce, uma enorme escavação para ali tem uma transformação. Algo que é novo, vamos dizer, o recurso extraído, e vai ser transformado em uma matéria-prima, minério de ferro, tá certo? Esse minério de ferro vai para uma siderúrgica ou coisa parecida. Lá tem um forno, alto forno, que vai transformar aquele minério em chapas, em aço plano, digamos, né? Então, você tem o processo aí, saiu da natureza, deixa de ser pré-existente, certo? Depois disso, passa a ser existente, tá? Então, desculpa, eu falei errado. Saindo na natureza é um recurso novo. Saindo daí, ele se torna existente e pré-existente para alguma atividade. Eu não sei se eu estou confundindo, Val. Se tiver, você pode chamar a atenção de alguma coisa, né? Então, a empresa privada, a empresa capitalista, vai buscar, por exemplo, fontes de energia, né? Será que é melhor usar uma energia térmica, queimando óleo ou petróleo, queimando carvão? Então, ela está escolhendo a partir do que ela dispõe, do que está ali, pré-existente para ela.
Agora, antes disso, o recurso é novo, está lá na natureza, está intocado, está em algum depósito, está depositado, né? Então, não sei. Quer dizer, o mercado atua. Veja a história do preço, né? O preço do petróleo. Qual é o preço do petróleo? O preço do petróleo tem a ver com o humor do mercado. O custo de extração é uma coisa, tá certo? O custo de extrair petróleo envolve equipamento, maquinário, mão de obra e tudo mais. Saiu dali, ele ganha um preço no mercado. E aí, como é que se formou o primeiro preço do petróleo? Tem que recorrer à história, tá certo? Mas esse preço do petróleo não é o valor do petróleo. O valor do petróleo, ele é incomensurável. O processo de transformação foi muito longo, milhões de anos, né? De matéria fóssil, material fóssil de animais, vegetais, e aí hidrocarboneto, que está depositado em uma profundidade de 1.000 metros, vamos dizer. Então, vamos extrair, perfurar. Começou o custo direto da atividade. Extraiu, eu faço a contabilidade. Gastamos tanto com energia, sei lá, elétrica, com pagamento de salário, com maquinário, assim por diante, né? Então, esse é o custo da extração. Aí ganha o preço. E o preço foi estabelecido na base de quem manda mais, de quem domina o mercado, né? A história vai por aí. Tá? Então, aí você está no mercado. Está no mercado. Agora, extração de minério, também vou contabilizar o custo da extração. Não dá para precificar o recurso, esse recurso que está lá na natureza, né? Tá certo? Então, o mercado só funciona depois que é extraído da natureza, tá? Não sei se é isso a tua dúvida ou se não é. Por favor. Oi, gente, o internet caiu. Aconteceu alguma... Não sei, o AES terminou a explicação. Foi que ocorreu. A Val deve ter ouvido, ela vai dizer alguma coisa. Pois é, eu continuo não entendendo muito bem. Eu entendi o que é... Eu acho que eu entendi o que são os recursos novos e os pré-existentes. Mas eu não estou entendendo ainda muito bem o que ele está falando que deve ser feito a respeito desses recursos, sabe? Porque ele fala que o mercado deve ser usado como mecanismo de distribuição para esses recursos que já existem. Val, só um pouquinho, você lembrou uma coisa interessante, né? Então, ele defende o mercado, certo? Aí ele faz a defesa do mercado. O mercado vai ser utilizado. O mercado é o mecanismo que aloca melhor os recursos, na opinião dele. Quer dizer, o resquício neoclássico que ainda prevalece nele, ainda predomina, certo? Por isso que eu estiver pensando, ele está transitando. Ele tem uma carga muito grande do pensamento da economia de mercado, do pensamento neoclássico. Você lembrou muito bem. Obrigado por ter lembrado. Eu estava com isso na cabeça e passou. Tá certo? Então, as coisas que estão aí vão para o mercado, vão ter preço, né? Evidentemente, o preço do petróleo, por exemplo, tem a ver com o custo, porque se o preço da extração, se o custo da extração de um barril de petróleo for igual a 2 barris, peraí, vamos lá. O custo da extração de um barril de petróleo não pode ser maior do que um barril de petróleo. Tá certo? Então, se o custo é X, eu vou vender o petróleo, só conseguir vender por X sobre 2, não vale a pena extrair o petróleo. Mas isso é o mercado funcionando. É o mercado, né, as coisas que já existem ali. O petróleo está ali, tá certo? Então, o custo do barril de petróleo tem que ser inferior ao preço do barril, óbvio. Né? Óbvio que sim, o preço tem que ser igual, digamos, 2 barris. Cada barril extraído, eu vendo por 2, né? Como se fosse 2, quer dizer, eu consigo o preço de 2 barris. Senão, não vale a pena, tá certo? Mais ou menos, né? Acho que, grosso modo, né? Quer dizer, se o preço do barril custa $20, se o preço no mercado for $15, estou perdendo, não vale a pena extrair. Se o custo do barril de petróleo for $20 e o preço de mercado for $30, eu já estou ganhando 50% a mais.
É como se fosse um barril e meio, né? Hum, Tranquilo? agora que eu. Peraí, o que eu tô entendendo agora é que o papel, segundo o autor, da economia ecológica seria decidir se esse barril de petróleo deveria ou não ser extraído, no primeiro Perfeito, caso. perfeito. Correto. Certo. Correto, né? Aham. Correto. Mas, olha, a gente vai ter que, ó, não dá. Está criando um problema muito sério. O petróleo, né? A queima dos derivados de petróleo, né, colaboram para o aquecimento global. O aquecimento global volta, né? É uma espécie de rebote, bate e volta, bate e volta. Quer dizer, você tem o retorno dessa atividade sob a forma de aquecimento global. Isso afeta os ecossistemas e tudo mais. E aí, né? A gente diz, para com esse negócio. Vamos procurar outra fonte de energia. Tranquilo? Isso. Uhum. Você entendeu? Tranquilo. Obrigada. Opa. Eita, gente, aí foi massa, viu? Legal que esses momentos são fundamentais, né? Assim, e, nossa, muito obrigado pela sua participação em tudo, né? Assim, mas nesse momento eu atribuo muito, assim, que acho que você é uma pessoa que se aprofundou muito na economia ecológica e construiu coisas concretas nela, né? Então, e quando traz essas informações, né, nos ajuda nesses momentos mais enrolados, né, que às vezes o texto tem. E é isso, acho que agora a gente já são 8 horas, né? Essa é a carta na manga, né, que a gente tem. Oi? É o que, Jesus? Essa é a carta na manga do jogo, para ganhar o jogo. Né? Sim, a carta na manga, né? Quando tiver que, vixe, como é que vai? Não, é o pessoal decano. É um Celso de Mello. Vai pra lá, Celso de Mello. Eu não quis dizer isso, né? Mas eu quis ser mais elegante. Pronto, bem. Então, como nessa outra hora, né, pensei assim que as considerações sobre esse momento aqui a gente possa botar no grupo do WhatsApp, porque é legal a gente também respeitar esse horário das 8 horas, né? Porque senão as pessoas acabam, não sei, né? Não confiando que a gente vai cumprir o horário, enfim, né? Mas esse momento agora foi importante a gente esticar para concluir, né? Essa questão, e acho que a gente sai muito mais nítido do que esse texto, né? E estando nítido do que é esse texto, com grande criticidade, né? A gente sabe já o que não é economia ecológica e o que são resquícios, né, de uma economia neoclássica, de uma economia que tem que ser enterrada. Eu não sei nem se dá para enterrar essas coisas, né, porque acho que pode fazer mal para o solo. Não sei o que a gente pode fazer com essa economia. Faz um mal danado. Faz um mal danado, né? Acho que não sei o que a gente poderia fazer com ela, mas que ela não é para existir mais, né? Precisamos construir outras, né? Então, gente, agradecer a cada um e cada uma. Hoje entrou várias pessoas algumas pessoas que não estavam, né, na encontro do passado. A Marina e a Letícia Rodrigues chegaram, né? Elas até se apresentaram aí no grupo, no chat. Sejam muito bem-vindas, todos e todas. Esse encontro foi gravado, eu esqueci, mas no encontro passado a gente falou que ia ser gravado, né? Então, esse aqui eu acho que deu certo ser gravado. Vai ser disponibilizado no YouTube, para quem quiser assistir depois, para quem quiser compartilhar com seu amigo, com seu vizinho e tal, com sua mãe. Você vai estar gravado lá. E para quem perdeu também, porque às vezes ocorre da pessoa perder, né? Algum momento, cair a internet. E, bem, só mostrar revelar qual vai ser o próximo, né? Que não é uma revelação, porque já foi colocada a planilha, mas nosso próximo texto é... Tá carregando aqui. Pronto. Uma tentativa... Não, esse aqui já foi interdisciplinariedade
e ciência pós-normal frente à questão ambiental. Esse texto já não é do Clóvis, né? E ele vai discutir sobre, justamente, encaixa muito com essa situação agora que a gente falou sobre ciência pós-normal e interdisciplinaridade, né? E vai citar a economia ecológica também. Acho que vai ser muito proveitoso. Vou colocar no grupo lá, mas todos eles estão disponíveis no Drive, que é um sistema da Google que ela tem, que você pode pegar os arquivos lá. Tem uma pasta que tem um link, o link para essa pasta está no grupo do WhatsApp, na descrição do grupo. Gente, é isso. Então, agradecer a todo mundo. Assim, nesse momento agora, a gente está seguindo esse roteiro, que vai trazer alguns fundamentos, né, até para a gente criticar e falar disso. Mais para frente, é interessante que a gente abra para outras diversidades que estão aqui presentes, dos trabalhos das pessoas que estão aqui presentes. Tem muitas mulheres aqui no grupo, e a gente pode ver e trazer alguém, ou alguém que esteja aqui presente, que a gente possa conversar sobre economia ecológica e gênero, como é que a gente poderia fazer essas conexões, com as dimensões étnicas também, como é que a gente poderia fazer essas conexões, né? Então, para frente, a gente vai trazer esses outros matizes e cores, né? Agora está fundando ainda o que está, qual é a nossa temática, né? Qual é nosso tema de estudo. No mais, é isso. Já agradeci. Então, os comentários, queria que quem puder botar lá no grupo do WhatsApp, o que achou, né? Se achou que poderia ser de outra forma, tal, se achou legal a dinâmica de diálogo e tudo. E essas questões e também questionamentos, aquele grupo lá continua para sempre, né? Como um espaço de diálogo intermitente. É isso, galera. Muito obrigado e boa noite para todo mundo. Boa noite. Boa noite. Boa noite, galera. Boa noite, até mais. Boa noite, gente fina. Valeu. Vou sair daqui logo. Estão saindo.